Oi, meus irmãos, graça e paz. Amém? Boa noite a todos. Para mim é um privilégio muito grande essa oportunidade que eu tenho de falar com você essa noite, né? Agradecer aqui o pessoal dos jovens, né? O Esdras e o Tiago, que me fizeram o convite. É um privilégio e muita responsabilidade, viu? O tema ele é complicado, mas esperamos na graça de Deus poder caminhar junto com os irmãos nesses minutos, né, para falar sobre esse tema tão importante, sensacionista e os continuistas. Mas antes eu quero orar mais uma vez com os irmãos. Pai, nós te louvamos nessa noite, nós te damos graças, te bendizemos e exaltamos ao Senhor por estarmos aqui nessa noite. Que o teu Santo Espírito que habita em nós possa nos habilitar, Senhor, para ministrar a tua palavra e também para que os meus irmãos possam assimilar o conteúdo, Senhor. Aplica, ó Deus, em nossos corações a tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu poderia iniciar a nossa palestra direto no tema, mas a nossa igreja ela tem um diferencial que muitos irmãos que estão conosco não têm origem presbiteriana, reformada, calvinista. E muitos irmãos que estão chegando na igreja vêm de outras denominações. Então, o que eu vou fazer? Para não ir direto no assunto, dentro da nossa perspectiva, eu trouxe uma abordagem antes, para falar bem assim de forma paliativa e nivelar sobre a pessoa do Espírito Santo. Eu vou apresentar aqui, por favor. Esse é meu roteiro: o Espírito Santo e a igreja, o batismo com o Espírito Santo, dons espirituais e, por último, falar um pouquinho sobre isso, para que a gente possa nivelar e aí os irmãos entenderem sobre cada um desses pontos e nós podemos conversar de forma mais tranquila sobre a questão do sensacionismo e continuismo dos dons espirituais, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos lá. Primeiro ponto nosso aí é o Espírito Santo e a igreja. Jesus, ele ficou com os seus discípulos por um período e antes de ser assunto aos céus, ele fez uma promessa aos discípulos. Quem lembra qual foi a promessa? Oi? Não deixaria desamparados, não vos deixareis órfãos, não é? Então Jesus, enquanto estava na terra, ele era aquele consolador. Tão logo ele fosse assunto aos céus, os discípulos ficariam sós. E na preocupação de Jesus com os discípulos, para não deixá-los desamparados, ele fez a promessa de não deixar eles órfãos, ou seja, desamparados. Aí Jesus faz uma promessa para eles. Qual é a promessa? Eu vou enviar para vocês um outro consolador. Perceba que Jesus não diz assim: eu vou enviar para vocês um consolo. Ele não falou que enviaria um consolo. Ele vai enviar Isso faz toda a diferença. O consolo é uma atitude, eu consolar alguém. O consolador me remete para uma pessoa. Jesus está se referindo a uma pessoa que ele iria enviar, que é o Espírito Santo de Deus, para ficar com os discípulos. Dessa forma, a igreja tem o Espírito de Deus como nosso conselheiro, aquele que está conosco para sempre, aquele que nos orienta, aquele que nos acalma, aquele que nos consola, que nos guia. Então, o ministério do Consolador na igreja é indispensável. O ministério do Espírito Santo, ele é essencial para a vida da igreja, ok? Então a primeira coisa é essa, definir isso.
Jesus prometeu para a igreja um Consolador, e Ele enviou esse Consolador para a igreja, e ela está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Ele não está hoje e amanhã não, Ele está todos os dias com a sua igreja. Então, essa é a primeira premissa. O Espírito Santo, Ele está guiando a sua igreja, a igreja de Cristo. Ok? Segundo ponto, batismo com o Espírito Santo. Lá em Atos, capítulo 2, do verso 1 ao verso 11, que é a descida do Espírito Santo, lá em Pentecostes, mas no verso 39, está escrito: porque a promessa vos pertence a vós e a vossos filhos, e a todos que estão longe, e a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Qual é a promessa aí? A promessa pertence a vossos filhos, a todos que estão longe, e a todo aquele que o Senhor então chamar. Mas o verso 38, parte B, abre para mim, por favor, Atos 2, verso 38, parte B. Quem encontrar pode ler, por favor. O capítulo 2, verso 38, parte B, de Atos 2. Ok, muito bom. Então, o que é o batismo com o Espírito Santo? Aqui entra um ponto muito importante para nós entendermos. O batismo com o Espírito Santo, ele é o ato de regeneração dos eleitos. É quando Deus, com seu Santo Espírito, alcança o pecador lá no mundo, regenera esse pecador, vá diretamente no seu coração, ilumina esse coração, transforma essa vida, e tira do pecado, do lamaçal de pecado, e traz para a igreja invisível, dos salvos, dos redimidos. Embora esse crente, agora regenerado, transformado, ele vá cultuar a Deus em uma igreja. Mas o batismo com o Espírito Santo acontece justamente isso: Deus tirando os pedidos do mundo e trazendo para a igreja. Então, todo aquele que creu em Jesus e teve um novo nascimento, todo aquele que creu em Jesus, que foi regenerado, que nasceu de novo, ele é batizado com o Espírito Santo. Todos. Não existe crente sem ser batizado com o Espírito Santo. Ou ele é crente, regenerado, ou não é crente. Ok? Se ele foi regenerado pelo Senhor, ele já recebeu o batismo. Quando acontece? Isso é algo espiritual. Isso é na conversão, na regeneração. A grande confusão é que para muitas pessoas, o batismo com o Espírito Santo tem que ser acompanhado de sinais. Por exemplo, falar em línguas estranhas. Se não fala em línguas estranhas, não é batizado. Mas línguas estranhas não é batismo, é dom espiritual. É diferente do batismo. Então, o batismo é uma coisa, dons espirituais são coisas distintas, tá? O batismo é essa verdade, que todos os crentes são batizados com o Espírito Santo de Deus. Se você ouvir alguém falar que conhece uma pessoa crente, mas que não é batizada com o Espírito Santo, então entenda que essa pessoa nunca foi crente genuíno, nunca foi regenerado, nunca nasceu de novo, nunca foi transformado ou transformada. Primeira coisa é essa. Então, nesse batismo com o Espírito Santo, quando nós recebemos ele, o Espírito Santo agora ele passa a capacitar a sua igreja. É o próprio Espírito de Deus que capacita, que dá poder para os crentes pregar com ousadia,
quando Jesus mandou os discípulos irem para Jerusalém e ficar aguardando lá o Pentecostes, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. A ideia era essa, para que vocês sejam revestidos de poder, para poder então pregar o Evangelho. Mediante o poder do Espírito, que a igreja tem capacidade e autoridade para pregar o Evangelho. Não é as nossas palavras, não é nosso conhecimento teológico, não é nosso conhecimento doutrinário ou qualquer outra coisa que vai nos habilitar com ousadia para anunciar o Evangelho, mas é o poder do Espírito Santo na vida de cada crente. É Ele que habilita, Ele capacita. Também é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ok? Então, fica claro, todo crente regenerado, ele é batizado com o Espírito Santo. Quando? Quando? No ato da conversão, da regeneração, o novo nascimento. Novo nascimento. Tudo que vem depois e que às vezes confundimos, vem a santificação, que é um processo pós-conversão. Que vamos ser capacitados por esse Espírito a viver uma nova vida, um novo estilo de vida. Tá? Vamos ver aí o batismo do Espírito Santo em Pentecostes. Essa é uma parte importante. Nós temos aí em Atos 2. Vamos ler esse texto, por favor? Quem pode ler para mim? Do verso 1 ao verso 11. Isso. Ok, nós estamos aqui nesse texto, um marco histórico da era da igreja. Então, aqui está acontecendo aquilo que Jesus havia prometido para os discípulos. E aquilo que o profeta Joel já havia dito também. Joel havia profetizado isso, né? Atos capítulo 2 fala sobre isso, verso 36, verso 16. Aqui acontece um momento espetacular. Nós estamos aqui praticamente 50 dias após a Páscoa e 50 dias após a morte e ressurreição de Cristo. Esse episódio acontece. Nós estamos aqui com os discípulos orando e mais 120 crentes reunidos em Jerusalém. Grupo de pessoas. Quando acontece o Pentecoste, essa festa que era celebrada pelos judeus, que hoje eles chamam também depois de a festa da colheita. Pentecoste também conhecido como festa da colheita também. Então acontece exatamente aqui para cumprir aquilo que Jesus falou. Vá para Jerusalém, aguardem lá, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Vocês vão receber o poder do Espírito de Deus, e aqui vai acontecer o Pentecoste. Então aqui nós vamos ver
uma nova era da igreja, um novo marco, o início da era cristã, aqui após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E aqui, a grande diferença que nós temos que entender nesse Pentecostes, o que está acontecendo aqui, com todo mundo maravilhado, é porque as pessoas falavam em línguas. E cada uma das pessoas que estavam ali, e você viu que a leitura nos mostra que havia pessoas de diversos lugares da região ali. Só que cada uma ouvia na sua própria língua, na língua materna. E isso deixou alguns atônitos. Como que nós estamos ouvindo as pessoas falar na nossa própria língua? Que coisa tão espetacular, que coisa tão maravilhosa é essa? Então, aqui acontece o chamado derramamento do Espírito Santo para a igreja. O que eu quero afirmar aqui para vocês? Que esse Pentecostes aqui, ele não se repete mais. Foi uma única vez. Foi o cumprimento de uma profecia da descida do Espírito Santo, inaugurando a era da igreja, fortalecendo a igreja, fortalecendo os discípulos, capacitando para a pregação do Evangelho. Esse Pentecostes não se repete, assim como a morte e a ressurreição de Jesus foi uma só vez, o Pentecostes também é uma só vez. Não há repetição de Pentecostes. Isso aqui é uma nova era da igreja. Então, aqui o dom de línguas que foi colocado aqui, não é sinal de batismo com o Espírito Santo, no sentido de que todos agora, todo crente que for ser batizado com o Espírito Santo tem que falar em línguas. Aqui não, aqui foi uma coisa particular, singular, para aquele momento específico do início da igreja, porque Deus tinha um propósito para a era dos apóstolos, no fundamento, alicerçando a sua igreja. Muitas coisas que aconteceram naquela época, elas não acontecem mais hoje. Elas não são mais para os dias de hoje. Ficou lá, como dons espirituais, mas como ação de Deus sobrenatural. Deus age em qualquer época da história, Deus age em qualquer momento da história para fazer o que Ele bem quiser fazer. Deus age. Então isso fica claro, tá? Vamos lá agora para nós vermos aqui então, para nós, batismo com o Espírito Santo é uma coisa, dons espirituais é outra coisa. O que é o batismo? O que é o batismo? É o ato de Deus perdoar pecadores, trazendo vida e vida eterna. É o batismo. O que são dons espirituais? São habilidades sobrenaturais dadas por Deus para realizar a tarefa da igreja. Dons espirituais são habilidades, são capacidades que Deus dá para a igreja. Então Deus habilita a igreja com seus dons. E são vários os dons, nós já lemos 2 textos no início, que Deus dá à igreja vários dons espirituais para habilitar, para capacitar a igreja a desenvolver a obra dessa terra. Esses são os chamados dons espirituais. Tem até um conceito aqui, vamos lá. Passa aí, por favor. Dons espirituais, vamos ler juntos? Os dons. Então, dons espirituais, eles são isso aí. Então eu posso afirmar que Deus, Ele habilita a sua igreja, revestindo cada crente com dons para poder desenvolver na sua igreja. Aqui tem pessoas que trabalham na área do louvor, na área de música, na pregação, cuidar de crianças, ou seja, tudo isso são dons, habilidades que Deus dá para seus filhos, trabalhar e servir na igreja.
Tá? Então, algo interessante ser notado nisso, porque quando nós falamos de dons, e aí existe dons espirituais e dom do Espírito. Dom do Espírito e dons espirituais. Quando eu falo de dom do Espírito, a palavra grega para dom do Espírito é dorea. A ideia é como se Deus desse um presente para a igreja. Quando é dom, por exemplo, a salvação é um dom de Deus. Então a salvação, ela é uma dádiva, é um presente que Deus dá para a igreja. O que é mais dons aí? Por exemplo, abre em Efésios 4:7. Por favor. Eu quero que vocês entendam dons do Espírito Santo com dons espirituais. São duas coisas distintas, tá? Então, o próprio Espírito Santo, ele é um dom. Quem pode ler para nós aí o texto, por favor? O dom de Cristo. O que é a graça? A salvação. A salvação, ela é um presente, ela é uma dádiva de Deus para a igreja. Então ela está classificada lá como dom do Espírito, mas não como dons espirituais. Percebe a diferença? A salvação como um presente, como uma dádiva para a igreja, dom de Deus. Dons espirituais, habilidades, capacidades, para que esses crentes desenvolvam na obra do Senhor. Essa é a diferença. Dons. E a palavra grega para dons espirituais é o charisma, ou carisma, né? Toda vez que você vê na Bíblia lá, por original, no grego, dom, como dorea, isso não é dons espirituais, mas é dádiva, é presente de Deus para a igreja. Quando vier no grego é o carisma, o carismata, esses são dons espirituais, que o apóstolo Paulo coloca aí. Vamos partir para o próximo aí, por favor. Ok, vamos chegar no ponto que a gente queria discutir com vocês. Continuismo e cessacionismo. O que é isso? De um lado tem um grupo que diz assim para nós: olha, os dons espirituais, eles cessaram. Ou cessaram 100%, ou cessaram em partes. Cessar quer dizer, não é mais para os dias atuais. Os continuistas afirmam que todos os dons espirituais, de Atos, de Efésios, de 1 Pedro, de Romanos, que estão lá na Bíblia, todos os dons, eles foram para a época apostólica e também para todas as épocas que se sucedem, até os dias de hoje, até Cristo voltar, tá? Então, o cessacionista vai defender isso, e o continuista vai defender que não, que apenas alguns dons. Esse é o ponto de discussão interessante, porque os continuistas, os cessacionistas, eles creem que os dons, por exemplo, sobrenaturais, de milagres, de profecias, de curas, esses dons cessaram. Foi para a época dos apóstolos, ou, vamos dizer assim, para a época da igreja do século I até o século III, ali 300 anos. Esses dons tiveram ainda evidência ali, mas mais ainda na era apostólica. De lá para cá, muitos deles ficaram, mas alguns ainda são verdadeiros. Vamos ver aqui o conceito dos cessacionistas. Olha o que eles dizem lá, vamos ler juntos? Esse grupo ok?
Nesse caso, eles entendem que alguns dons são ordinários e perpétuos, e outros dons são extraordinários, mas que foram, ao longo do período da igreja, desaparecendo. Mostra aqui um gráfico, por favor, para esse gráfico aqui. Por exemplo, aqui eu tenho os dons ordinários ministeriais, tá? Eu falei agora há pouco sobre dom, como dádiva, presente de Deus. Os pastores, presbíteros, diáconos, eles se encaixam exatamente nesse esquema de dom. O que Paulo fala em Efésios? Que Deus deu pastores para a igreja. Ali é dom, no sentido de dádiva, presente para a igreja. Embora os pastores, que é uma dádiva para a igreja, diáconos, presbíteros, que é um presente para a igreja, esses homens são habilitados com dons espirituais, tá? Eles duas coisas, eles são dom de Deus para a igreja, uma dádiva de Deus, um presente para a igreja, e ao mesmo tempo, eles têm dons para poder exercer as suas funções, né? Os pastores que ensinam, que pregam, os presbíteros que têm o dom de dirigir, têm o dom de governar a igreja, os diáconos que servem, que têm o dom de misericórdia, o dom de distribuição, de serviço, são dons. Mas o que eu quero mostrar aqui na visão do sensacionismo, pastores, presbíteros e diáconos são dons ordinários e perpétuos. Sempre vai ter na igreja, nunca vai cessar, ok? Esses dons, eles são presentes na igreja sempre. Pastores, mestres, diáconos, estão na igreja. Por outro lado, os sensacionistas, eles não creem que apóstolos, profetas, línguas e milagres são para o dia de hoje, tá? Eles não creem que esse... Por quê? Agora, por quê? Quem foram os apóstolos? Qual é a característica de um apóstolo da época de Cristo? Primeira coisa, testemunha ocular de Jesus. Ter visto Jesus, ter andado com Ele, servido a Ele e ser escolhido por Jesus, chamado por Jesus. Então todos eles passaram por esse crivo de Jesus escolher. Até Paulo, que foi o atrasado na história, ele teve um encontro com Jesus. Até Paulo. Então, por que é que nós hoje não cremos que apóstolo é para hoje? Porque eles fogem essa categoria. Eles fogem essa categoria. Deus chamou aqueles apóstolos, eles foram testemunha ocular de Jesus. Quer ver uma coisa? Quando Judas ele se suicida lá, foi preciso fazer a escolha para o novo apóstolo. E quando os apóstolos se reuniram para escolher, o que foi que eles colocaram em mesa para discutir? Quem lembra? Qual foi a característica deles para que alguém assumisse essa função? Acho que é Atos 1,42, se eu não me engano está lá. Se eu não me engano é Atos 1,42, ou é Atos 1,22. Primeira coisa, ele precisava ter sido alguém que andou com Jesus e que tenha visto tudo que Jesus fez. Testemunha, né? Qual a referência aí? 22, Atos 1,22. Então, o critério de Jesus, o critério dos apóstolos daquela época, era que quem for substituir Judas, teria que ter sido... Esse é um ponto que eu defendo, porque não tem mais apóstolo hoje. Segundo ponto que eu defendo, a igreja sendo formada na era apostólica, Paulo não constituiu na igreja nenhum apóstolo mais. A igreja, após os apóstolos, foram formadas por pastores e presbíteros. Você não vê Paulo, nas igrejas que ele plantou, instituindo apóstolo na igreja.
Por quê? Se fosse para perpetuar apóstolos da igreja, os próprios apóstolos teriam feito isso. E não fizeram. Eles colocaram para governar a igreja, eles estabeleceram pastores e presbíteros, e não apóstolos. São dois argumentos. Profetas. O que é que nós entendemos? Qual era a função do profeta? Falava em nome de Deus para o povo. O profeta era a voz audível de Deus para o povo. Ele tinha essa função, tinha essa responsabilidade. Ele falava sobre julgamento e sobre acontecimentos futuros. E ainda exortava o povo de Deus. Essa é a função do profeta. Agora, nós temos hoje a revelação máxima de Deus, que é as Escrituras. Se você falar assim para mim, Ângelo, eu sou um profeta quando eu prego a Bíblia, ok, você é um profeta. Você é um profeta quando você prega a Bíblia. Mas você não é profeta no sentido de novas revelações, de anúncios futuristas. Nesse sentido, não há profeta. Alguém que fala em nome de Deus é alguém que prega a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Se você for para Hebreus capítulo 1, vamos abrir lá, por favor, logo no início. Hebreus capítulo 1. Eu peguei aqui os 4 dons extraordinários, que é os dons que tem mais assim debate na igreja, são esses dons, né? Esses aqui são os mais, que são chamados dons extraordinários, sobrenaturais. Hebreus capítulo 1, quem pode ler aí? Os primeiros versículos. Ok. Só a primeira parte, por favor. Ok. 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 Agora. Ok. A tradução dele diz nesses últimos dias. Outros falam agora. Esse agora, essa ênfase é agora. Em Cristo. Cristo chegou. Nós falamos e ouvimos a Cristo. Então, outrora, no passado, Deus usou os profetas para falar de diversas maneiras. Mas agora, em Cristo, quem fala é Cristo. E como é que Cristo fala? Na sua palavra. Então, por conta disso que nós não cremos, eu particularmente não creio que existem profetas hoje como ofício de falar em nome de Deus, novas revelações. Mas ele é um profeta quando ele prega a palavra de Deus, ele é um profeta. Quando ele anuncia a verdade de Deus, ele é um profeta. Aí ele está falando, porque está falando tudo que Deus já manifestou e revelou na sua palavra para nós. Não há mais necessidade de uma nova revelação, certo? Porque ficaria muito perigoso para nós nos dias de hoje, ainda mais vamos dizer, essas coisas desgovernadas que está o mundo, todo dia alguém com uma nova revelação para você. Uma nova revelação de Deus. Aí você ia ficar numa situação bem complicada. Se todo dia amanhecer, um te traz uma revelação diferente do Senhor para você, você fala, meu Deus, para onde que eu vou? Cada um fala uma coisa, cada um fala outra coisa. E tem revelação que não se concretiza, né? O cara profetiza para a pessoa e depois não acontece coisa nenhuma. Aí a pessoa toma uma decisão precipitada, se arrebenta todinho. Eu já vi gente ir à falência. Olha, eu sou pastor há 20 anos. Eu já vi gente ir à falência, falir por profecia.
Fali, literalmente, por confiar em profecia de outros. Então esse é o perigo. Quando você crê que a palavra de Deus, ela, como ela mesma diz, ela é inerrante, ela é útil para o ensino, para a correção, para a exortação, ela é inspirada por Deus, essa é a nossa garantia. O que a igreja precisa não é de novos profetas com outras revelações. O que nós precisamos, nós já temos, é a palavra de Deus. É só ouvir, obedecer e praticar. É só isso. Então, um outro dom aqui que os sensacionistas vão... Ainda vou fazer uma ressalva aqui, tá? Alguns sensacionistas, mesmo reformados, eles fazem uma qualificação, uma observação quanto ao dom de língua. O dom de línguas, qual era o propósito do dom de línguas na igreja primitiva? Atos capítulo 14, 1 Coríntios capítulo 14. Qual era o objetivo das línguas ali, na igreja? Do que a gente fala em línguas? Qual era o propósito ali? Por que servia? O dom de língua consistia no culto, na adoração a Deus. A profecia era para exortar, para ensinar a igreja, para corrigir a igreja, para consolar a igreja. A palavra de Deus. Mas o dom de língua era um culto ao Senhor que era feito, era uma adoração ao Senhor que era feita, era louvor a Deus que era dado. Tanto é que Paulo vai corrigir a igreja, para que não virasse uma coisa desproporcional no culto, todo mundo falando de uma só vez, ninguém sabia o que estava nem acontecendo. Se você quiser falar com o Senhor e tiver um intérprete, ok, e fale um de cada vez, no máximo 3, um de cada vez. Se não, fala contigo mesmo, só com você e Deus, você vai ser edificado para a glória de Deus. É um negócio entre você e o Senhor. É algo bom, é algo prazeroso. Então, mas a disputa interna da igreja de Corinto era para saber quem era melhor. A briga era séria dentro da igreja de Corinto. Era então, para mostrar que você era um crente mais fervoroso, tinha que falar em línguas estranhas. Paulo vai chamar eles de crentes carnais. Vocês são crentes carnais. Vocês estão cheios de dons espirituais, mas brigam, falam mal do outro, faz coisas bizarras que nem os ímpios fazem. Olha, Paulo disse, vocês fazem coisas na igreja que os ímpios estão se escandalizando com vocês, que nem lá fora faz, que era o incesto. Mas vocês são orgulhosos porque tem todos os dons e brigam pelos dons. Então vocês são crentes carnais. Não posso nem chamar vocês a espirituais. Então, nesse sentido, o dom de língua, ele era um culto ao Senhor, um louvor a Deus. Agora, há uma discussão entre os teólogos com relação ao dom de línguas de Atos e o dom de línguas de Corinto. Qual a discussão? O dom de línguas em Atos, lá no dia de Pentecostes, está claro ali, que são dons idiomáticos, idiomas, né? Em Corinto há um debate, se ali são idiomas ou são língua dos anjos, porque Paulo diz assim, ainda que eu fale a língua dos anjos, né? Então há essa discussão entre os teólogos. Eu particularmente não creio que Paulo está falando no sentido de que Paulo, falava a língua dos anjos, mas Paulo está sendo irônico, ao meu ver, e é uma linguagem hipotética ao dizer, olha, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, nada serei. Eu não vejo que Paulo está afirmando na igreja de Corinto que de fato há uma língua dos anjos, até porque eu nunca ouvi na Bíblia nenhuma língua de anjos. Eu não sabia nem dizer que língua é essa, porque eu nunca vi anjo falar na Bíblia. Então ficaria difícil. Acho que Paulo está sendo irônico e
de uma forma hipotética. Ainda que eu fale. A ideia mais ou menos é por aí. Então há essa discussão entre os teólogos do dom de línguas da igreja em Corinto e do dom de línguas no de Pentecostes. Eu parto do princípio que ambos os dons são idiomas. Na minha concepção, são idiomas. Não é dom de língua de anjos, né? Mas há outros que vão pensar diferentes, que vão achar que ali em Corinto é uma língua estranha mesmo, a língua do céu, uma língua diferente, que aí tem que ter um intérprete, né, sobrenatural. Mas o que é importante, o dom de línguas, que Paulo diz, tem que haver uma coisa: organização nisso, não pode ser bagunçado. Tem que ser um de cada vez, no máximo 3, e que haja intérprete. Eu, na minha experiência cristã, eu nunca vi isso na minha vida, nessa sequência que Paulo coloca. Eu nunca vi na minha vida, nessa sequência que Paulo coloca em uma igreja. Não sei se vocês têm essa experiência, de já ter visto exatamente como Paulo está falando. Que haja bonitinho, que haja intérprete, e quando um fala, o outro faça silêncio. Se não, fale consigo mesmo e ore em espírito consigo mesmo, para a sua própria edificação. Quem é edificado é você, é o crente. Tá? Então, aí vem o dom de milagres. Que esses 4 dons aqui é que os cessacionistas creem que cessaram, que não é o período de hoje. Alguns deles. Na linha reformada, tem alguns que creem que cessou 100%, e tem alguns que creem que não, que com essas qualificações, com essas observações, com esses cuidados que a gente tem que ter, por exemplo, dom de línguas, ter esse cuidado. Se você viu na sua igreja, se levantou o irmão, falou em línguas estranhas, houve um intérprete, do jeito que Paulo falou, foi algo saudável, foi confirmado pelo Espírito de Deus. Há alguns reformados que entendem que pode acontecer, mas a grande maioria vai dizer que não, que esses dons realmente foram para a era dos apóstolos, onde estava sendo alicerçada a igreja, construída a igreja, expansão do evangelho. Todos esses dons foram para aqueles dias. Operação de milagres. Nós vimos na época dos apóstolos quantos milagres Deus fez através deles. Curas, mortos foram ressuscitados, e demônios foram expulsos. Quantas coisas maravilhosas Deus fez na época dos apóstolos, né? Milagres. Aí você pode perguntar assim: Ângelo, mas é o seguinte, você não crê em milagres para hoje? Não é isso que eu estou falando. O que é que estou falando? Deixa bem claro. Dons, vou repetir, dom é uma capacidade sobrenatural de Deus, com o seu Espírito, habilitando o crente para o serviço da igreja. Dons espirituais. Quando eu afirmo que fulano tem o dom de milagres, eu estou dizendo que esse dom, ele é contínuo. Eu não posso ter esse dom hoje e amanhã não. Ok? Se Deus te deu o dom de administrar, esse dom, ele é até que Cristo volte. Tu não vai ter esse dom hoje e amanhã esse dom vai desaparecer. O que eu quero dizer? Quem tem o dom de milagres, na concepção de hoje, tem que ter sempre. Tem que ter sempre. Tem que estar fazendo morto ressuscitar, tem que estar curando pessoas de câncer, tem que pôr as mãos, porque é um dom. Se é um dom, tem que agir. Agora, Deus, ele é imutável, sim ou não? O que é isso é imutável? Que ele não muda em seu caráter, em seu ser, em suas promessas. Deus não muda. Deus pode curar hoje? Claro que pode.
pode fazer o que Ele quiser hoje. De câncer, de AIDS, de qualquer doença que os médicos deu o parecer, não tem mais chance. Deus pode intervir de forma milagrosa, soberana, maravilhosa e curar 100%. Deus pode fazer isso hoje, não tenha dúvida disso. Mas isso é diferente do dom de milagres. É diferente de alguém dizer que tem esse dom, tá? Então, a grande aberração hoje na igreja é você ver esses ditos apóstolos de hoje com seus super milagres. É que esses milagres eles expõem as pessoas ao ridículo. Não acontece milagre coisa alguma. Só que um exemplo aqui. No Pará, quando eu pastoreei no Pará, eu fui visitar a igreja de um amigo meu, pastor, e lá tinha um tal desses curandeiros na igreja, no culto. E ele chamou os irmãos que usavam óculos na frente, problema de vista, essas coisas todas. E o filho do pastor usa óculos desde criancinha. Nessa época eu acho que ele estava com 12 aninhos. Ele usa óculos desde quase sempre. Ele chamou o filho do pastor no púlpito e olhou para o filho do pastor e disse: olha, arranque esse óculos, joga no chão, quebre nele, porque Deus está te curando agora. Filho do pastor. E o bichinho fez isso. Quebrou o óculos, tal. E no dia seguinte, para ir para a escola, para estudar, agonia. Os olhos lagrimejando, ardendo, chorando. O pastor teve que fazer outro óculos para ele, para o filho estudar. Até hoje o filho usa óculos. Veja o absurdo nisso. Esse tipo de coisas é que a gente tem que ter cuidado. Esse tipo de aberração na igreja. Então esses apóstolos de hoje, os ditos apóstolos de hoje, eles não querem a renúncia do evangelho. Eles não querem o sacrifício de Paulo. Tu acha que eles querem o sacrifício de Paulo? Tu acha que eles estão dispostos a morrer degolado, como Paulo morreu degolado? Aos mártires da igreja? A ser esfolado, jogado de um penhasco para baixo? Vocês acham que eles querem isso mesmo? Não querem. Eles não querem isso. Eles querem o bem-estar. Eles querem o bem-estar. Então, nesse sentido aqui, nós temos dons extraordinários que para os cessacionistas foram apenas e exclusivos para a era da igreja primitiva, tá? Com algumas exceções, como eu falei, as considerações, né? Os dons, mas como dom, como presente para a igreja, que são ordinários, ou seja, sempre na igreja, nós temos aqui pastores, mestres, presbíteros, diáconos, e temos a salvação, que é o dom máximo de Deus, que é o presente máximo de Deus para a igreja, tá? Os continuistas, já coloquei o conceito deles? Não, né? Coloque aí o conceito, por favor. Continuismo, o que eles falam? Veja lá. Vamos ler juntos? Defendem ou seja, desde aquele dia lá em Pentecostes, quando cumpriu-se a profecia de Joel, e também a palavra de Jesus Cristo para os discípulos, de lá para cá, todos, sem exceção, estão presentes na vida da igreja. E é por conta disso que há os abusos deles. Eles usam e abusam desse conceito na igreja, tá? Eles usam e abusam desses chamados dons espirituais. Alguma pergunta aí? Quando eu me converti, eu sofri muito com isso, porque eu sempre tinha uma irmã na igreja, irmã Graça,
que ela falava línguas estranhas. Sempre. Eu vim de uma igreja pentecostal, me converti. Aquilo me conflitava muito. Por quê? Porque eu queria, e como eles me ensinaram, que o batismo com o Espírito Santo tinha que falar línguas estranhas. Se não falasse, não era batizado. Então eu me sentia imundo. Um nojento na igreja. Por que eu ia para o culto e aquela mulher falava em língua todos os dias, eu não falava. E aquilo foi me corroendo de uma forma que eu estava decepcionado com Deus. Deus era culpado daquilo. Deus não fala línguas estranhas. Aí, Paulo dizia uma coisa, eu era novo convertido, mas eu gostava muito de ler a Bíblia. E Paulo falava assim sempre, olha, observe os profetas, veja quem são eles, veja a conduta deles. Né? E eu comecei a ver aquela irmãzinha na igreja, e percebi que a irmãzinha era fofoqueira. Muito fofoqueira. Aí foi que eu fiquei mais ainda preocupado. A irmã falava da vida de todo mundo. E na hora do culto falava línguas estranhas, e eu nada. Aí vinha a frustração mais ainda. E você é tido como crente frio, né? Você é o frio. Você é um crente frio. Eu só fui resolver esse problema doutrinário quando eu fui para o seminário. Que no seminário eu tinha um professor presbiteriano. Se você conhece o pastor José Alves, lá de João Pessoa. Num dia na sala de aula, gente, foi um bálsamo. Teologia sistemática, pneumatologia. Ele disse essa frase aqui. Ele disse: todo crente que foi salvo na bendita pessoa de Cristo é batizado com o Espírito Santo. Meu irmão, nessa mesma hora na sala de aula, toda aquela tonelada de culpa que eu carregava, de tristeza, ela foi arrancada de mim. Sabe? Aí eu comecei a beber teologia reformada, fui ali. Aí eu parti para a teologia reformada. Larguei a pentecostal, larguei de mão porque estava me deixando doido. Uma bagunça na minha mente tão grande. E eu fui para a teologia reformada. Aí eu fui me alimentar. Foi onde Deus trouxe paz no meu coração. Eu sou filho de Deus. Como que eu sou filho de Deus? Como que eu criei em Jesus Cristo? Como que eu sou salvo e não tenho o Espírito de Deus? Como é que isso funciona na cabeça de uma pessoa? Não é meio doido, não é isso? Você é crente, você é salvo, mas não tem o Espírito? Se quem te convence do pecado é o Espírito, é meio contraditório isso. Até que Deus, na sua graça, me deu a oportunidade de entender que o batismo com o Espírito Santo, ele acontece quando você, pela fé, crê em Jesus como seu Salvador, e você recebe então um novo nascimento, a regeneração. Você é batizado com o seu Espírito. Isso foram coisas maravilhosas na minha vida, que deixou, sim, algo profundamente marcante na minha vida. Saber que todos os crentes têm esse Espírito. Vamos lá, partindo para o nosso final, né? Então, eu sou continuista com qualificação. Volte aqui naqueles dons que eu vou dizer o que é que eu não creio para o dia de hoje. Isso aqui é algo particular. Eu não creio que apóstolos é para hoje. Eu não creio que profetas é para hoje. A línguas estranhas, se for de acordo com o que Paulo está falando, eu vou avaliar. E os milagres, não creio que é para hoje também, como dons. Tá? Essa é a minha posição. Eu creio que Deus faz milagres hoje. Deus cura e faz algo extraordinário. Mas como dom, tenho dificuldade. Tá? Então, a maioria dos reformados vai seguir esse caminho aí, a grande maioria deles. E, vamos lá, continuar. Agora vamos entender. Cessacionismo não é contra o sobrenatural e nem nega a possibilidade dos milagres. O que eu vou te falar? Milagres, Deus faz. Vamos ler aqui juntos. Aqui é um conceito de um teólogo reformado chamado John MacArthur. Essa fala aqui é dele. Eu vou ler para os irmãos. Milagre na Bíblia, primeiramente, ocorreram em 3 grandes períodos de tempo. Vamos lá. O tempo de Moisés e Josué, o tempo de Elias e Eliseu, e o tempo de Cristo e os apóstolos.
tá? E durante os 3 breves períodos de tempo, e somente neles, os milagres proliferaram. Eles eram a norma, eram em abundância. Agora, Deus pode interpor-se no fluxo humano sobrenaturalmente a qualquer hora que Ele quiser. Foi o que eu falei para vocês, tá? Nós não o limitamos. O que simplesmente dizemos é que Ele, Deus, escolheu limitar a si mesmo em grande medida aqueles 3 períodos de tempo. Não sei se vocês conhecem John MacArthur, teólogo reformado. Tem mais algum conceito aí? Tá, volta lá por favor, volte lá. Então com relação a isso aqui, tá claro? Tá claro isso aqui? Ok. Então, eu acho interessante que John MacArthur, ele faz essa abordagem. Em 3 períodos da história, Deus operou milagres por aqueles homens. Qual foram os 3 períodos? Moisés, Josué, Elias, Eliseu, e depois Cristo e os apóstolos. Ok? Ali Deus quis, naquele período, Deus quis, de forma milagrosa e maravilhosa, proliferar naqueles dias. Lá era norma, ou seja, lá tinha que acontecer. Deus quis que fosse assim. Agora Deus fez diferente, mas nós não limitamos Deus. Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Segundo, para concluirmos, o cessacionismo não é um ataque à pessoa ou à obra do Espírito Santo. Cessacionistas são motivados pelo desejo de ver o Espírito Santo glorificado, que a honra do Deus triuno e sua palavra sejam exaltadas, e que ela não seja banalizada por fracos substitutos. Então, longe de nós que aí os continuistas vão nos atacar, dizendo que nós de alguma forma tiramos o crédito do Espírito Santo, ou zombamos do Espírito Santo, ou não valorizamos a ação do Espírito Santo. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Pelo contrário, nós queremos dar toda a glória ao Espírito Santo e tirar a glória dos homens. Os continuistas, eles querem as glórias para eles. Veja os milagres, quem é que está em evidência? É Jesus ou são eles? Veja os cultos abarrotados que fazem aqueles prodígios, aquelas coisas que dá ênfase. Quem é que é o herói ali? É Jesus ou eles? Todo o foco é neles. Teve episódio ano passado, ano atrasado, não lembro mais, daquele cujo dito apóstolo Valdomiro, que levou uma facada. Você lembra disso? Lembra, né? Aí o que ele fez com a camisa dele suja de sangue? Melou a camisa de sangue dele, né? A facada. O que ele fez? Nos cultos posterior, as pessoas iam tocar no sangue dele para ficar curados. Vocês viram isso? Pois é isso que eles querem. Mas o único sangue que cura é o de Jesus. O único sangue que fez milagres, que faz milagre, é o de Cristo. Então esses homens, eles querem, eu digo que eles sim querem abusar do Espírito Santo. Eles querem se valer para tirar proveito próprio, para ganhar com isso. Então, para deixar claro, nossa motivação é dar ao Espírito Santo a glória devida, que a honra do Deus triuno e sua palavra seja exaltada, e que ela não seja banalizada na igreja. Amém? Alguma pergunta, alguma dúvida que eu possa, nas minhas limitações, diga. Sim, sim. Eu não diria habitar em nós, eu diria nós teremos um corpo glorificado pelo Espírito de Deus.
O nosso corpo será um novo corpo, um corpo glorificado, sem defeito, sem pecado, sem dor, sem mancha. O Espírito Santo vai estar no céu? Claro, a Trindade vai estar no céu. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito estarão no céu. Agora, quem a gente vai ver no céu? Dos três, quem que não vê? Só Jesus. Só Jesus, porque Espírito, ninguém vê Espírito, não é verdade? Mas Jesus, Ele é o próprio Deus, fez carne e habitou entre nós. No céu, nós veremos a face de Cristo. E Cristo é a imagem de Deus revelada. Tá bom? O que mais? Ouve o silêncio. Então eu quero agradecer aqui a Esdras. Diga. Exatamente. É o da palavra de Deus. O zelo pela palavra. O cuidado pela palavra. O que é que eu entendo como profecia depois da era apostólica? Que é as Escrituras. Procurar com zelo, cuidado pela pregação do Evangelho. O zelo pela palavra. Né? Porque ele vai dizer que entre dom de línguas e de profecia, qual que é superior? Profecia. Profecia. Por que ele é superior? Porque ele exorta, consola e admoesta. Ele lida com a igreja, ele cuida do rebanho, ele dá para a igreja o alimento que ela precisa para sobreviver. Por isso que a profecia, que é a palavra de Deus, ela é superior ao dom de língua. Porque o dom de língua, volto a dizer, o dom de língua é para você próprio, para a sua edificação. É um culto ao Senhor, é uma adoração ao Senhor. Enquanto que a profecia, ela é para a edificação da igreja. E a profecia, eu vou voltar, uma vez que eu estou pregando a palavra de Deus, essa é a profecia. Tá? Mais alguma pergunta, irmãos? Irmão Esdras, muito obrigado mais uma vez, que Deus abençoe vocês. Espero ter ajudado de alguma forma. É um assunto bem difícil, né? Bem polêmico, né? Mas espero que tenha ajudado.